Passo a palavra para o Dr. Roberto, representante do Fórum Estadual da ONG na luta contra a tuberculose no Rio de Janeiro. Roberto Pereira. Eduardo, cumprimento a todos os companheiros da mesa e os presentes na plenária. E eu tinha feito umas anotações, mas eu sempre me perco nas anotações, prefiro falar um pouco mais de improviso. E aí, vendo o plenário parcialmente ou quase que totalmente vazio e a ausência de muitos parlamentares que, no discurso do dia a dia, falam muito pela saúde e não estão presentes aqui, a gente tem um exemplo claro do quanto é negligenciada a questão da tuberculose. Foi no passado, continua sendo agora, e, lamentavelmente, a projeção que a gente tem para o futuro não é das mais animadoras. Historicamente, a tuberculose ela teve aquela imagem da doença dos poetas, dos boêmios. Só que, mesmo na história registrada, se esquece que a população da periferia, os escravos, os negros que moravam nas comunidades, sempre foram dizimados por várias doenças e pela tuberculose também, mas só que esses nunca entraram nos registros. Então, a doença não era apenas dos poetas. Os poetas e os boêmios apareciam para a população como um todo. Só que a população da periferia sempre foi esquecida. Então, esses dados não entravam nos indicadores, nos mapas. E, lamentavelmente, a gente continua, às vezes de uma forma mais explícita, outras não tanto, mantendo essa mesma ideia. Há pouco tempo atrás, eu comentava sobre os casos de tuberculose multiresistente aqui no Rio de Janeiro, e uma autoridade importante do Ministério da Saúde me dizia que, estatisticamente, aqueles indicadores não eram relevantes, que eram muito pequenos. E aí também me preocupa muito quando a gente se prende única e exclusivamente nesses dados, como se fosse uma verdade absoluta e não apenas como se fossem indicadores. São importantes, sim, devem ser levados em consideração, sim, mas eles não são absolutos. Eu poderia pensar que, se uma lâmpada dessa cai e atinge uma pessoa na plenária cheia, a gente poderia falar que, estatisticamente, isso não foi importante, porque foi apenas uma pessoa numa plenária tão cheia, com tantas pessoas. Mas, com certeza, para aquela que foi atingida, para as pessoas que estavam em volta e para as famílias afetadas com aquele incidente, esse indicador deveria ser considerado com bastante importância que ele teve. No caso da multiresistência do Rio de Janeiro, que é um indicador alto e que também não existe uma grande pesquisa em relação a isso, os exames para a detecção, a forma como essas pessoas são encaminhadas ainda é muito precária, isso é assustador, sim. Esse número baixo é um indicador, mas uma série de outros elementos que circundam esse número baixo devem ser levados em consideração, sim. E aí, quando eu falo isso, eu me reporto também uma fala minha que já é um pouco repetitiva, mas ela, infelizmente, continua sendo presente, que entre o mundo do PowerPoint e o mundo real, a diferença é gigantesca. É muito comum, em todas as apresentações que nós vamos, na apresentação dos planos, nos congressos, nos seminários, sempre aparecem aqueles PowerPoints maravilhosos, dizendo o quanto mudou tudo, o quanto os serviços são maravilhosos. E muita coisa mudou realmente, a gente tem que concordar. Mas esses PowerPoints nunca apresentam a dificuldade de acesso que as pessoas têm naquelas unidades, a dificuldade, as mazelas que é o atendimento que é dado, as incoerências, a falta de atenção. Isso nunca é computado e nunca é apresentado nessas apresentações. Alguns anos atrás, eu tinha uma relação muito próxima com um ex-secretário de saúde, o Ronaldo César Coelho, e a gente se comunicava muito, falava muito por telefone, e um dia, numa denúncia que eu fiz de uma falta de atendimento num hospital público aqui do Rio, ele me ligou me chamando de mentiroso, que ele duvidava que aquilo não era verdade, e eu fiz um convite a ele, que ele pudesse sair comigo, sem terno, sem comitiva, sem ninguém, a gente visitar, escolher, sortear um nome, uma unidade de saúde, um posto, uma emergência, e fazer uma visita para ver como que era feito no mundo real aquele tipo de atendimento. E a partir daquele dia a gente não se falou mais. Eu estava contando agora há pouco que no ano passado, na abertura de um evento no Teatro João Caetano, o atual secretário estava na mesa e fez uma fala que estava ali como cidadão, não como secretário. E eu fiz o mesmo convite. Se ele gostaria de ir num hospital público como cidadão, não como secretário, para ver o que acontecia de fato. Dizer, como é que ele ia ser atendido, quanto é que ia ser marcado o atendimento dele, dizer, onde que ele ia ficar sentado ou deitado num corredor. E quando a gente fala isso numa situação de emergência, a gente pensa na situação das pessoas com HIV/AIDS, as pessoas com tuberculose, as pessoas com infectadas,
e a gente começa a resgatar a série de casos que nos chegam diariamente, e o doutor Alexandre, que está aqui presente, sabe muito bem disso, o quanto a gente tem que recorrer a ele e a outros profissionais da rede, que têm um contato mais próximo, inclusive pessoas da gerência, tanto do Estado quanto do município, para tentar remediar ou fazer um atendimento emergencial, porque no mundo real isso é muito difícil. Quer dizer, nós tivemos recentemente uma companheira das Cidadãs Positivas que ficou uma semana sentada num corredor de um hospital público do município do Rio, esperando atendimento. E nem o programa estadual conseguiu interferir. E a gente teve que quase que resgatar essa paciente para levar para um hospital da Fiocruz, também por uma relação pessoal. Enfim, o mundo real difere muito desse mundo maravilhoso que é apresentado. E a gente tem que fazer uma meia-culpa, a gente tem que fazer uma intermediação nessas conversas e ver o que se pode fazer para aproximar essas duas realidades, o que é apresentado e o que existe de fato. Apesar dos avanços que se teve, eu comentava agora há pouco também, antes de começar essa mesa, o quanto eu fiquei assim, feliz em ver o esforço que foi feito no final do ano passado, naquele encontro no Sofitel, com o Estado e município, na discussão da linha de cuidados. Eu achei que foi maravilhoso, o comprometimento, o envolvimento dos profissionais foi muito grande. Mas o que falta para que tudo aquilo que foi discutido, foi planejado, possa efetivamente ser concretizado, possa ser executado? Porque a realidade, o que a gente vê, é sempre muito difícil. As pessoas batem numa unidade de saúde, o profissional que atende não tem a mínima noção do que é a tuberculose. Isso eu me repito, mas é uma fala do próprio Conselho Federal de Medicina, que os profissionais que se formam hoje não têm conhecimento dos sintomas da tuberculose, quanto muito mais tratar. A questão do tratamento das pessoas co-infectadas ainda é uma dificuldade, que o profissional que está atendendo a questão da AIDS não tem o menor conhecimento do que é tuberculose e vice-versa, e procuram marcar e agendar e dificultar cada vez mais que essa pessoa seja vista como um ser integral, que pelo menos naquele momento de crise emergencial ela precisa de uma atenção diferenciada. E isso resulta nos indicadores que nós temos hoje, que por mais que eles sejam tratados com carinho, ainda são assim mesmo assustadores. Então, a nossa expectativa é que essa aproximação, e a gente sabe que as pessoas que estão à frente das coordenações têm uma excelente boa vontade, são pessoas que têm um diálogo muito grande com nós da sociedade civil, mas que a gente possa fazer que esse diálogo ele se transforme em ações efetivas lá na ponta. Que a gente não escute absurdos, como foi recentemente divulgado pela internet, de um profissional da rede pública no município do Rio de Janeiro, num programa de rádio, dizendo a seguinte frase: tuberculose é um problema sério sim, até porque quem tem tuberculose vai pegar AIDS um dia. Quer dizer, nem todo mundo, mas a maioria. E dá uma risadinha no final. Quer dizer, é um caso isolado? Tomara que seja. Mas a impressão que nós temos que existe ainda um grande desconhecimento, existe uma necessidade de uma ação bem mais efetiva, integrada, para que nós possamos sair do quadro que nós estamos nacionalmente, com o número de casos de tuberculose e de casos de pessoas co-infectadas no município do Rio. Muito obrigado, bom dia a todos. Doutor Roberto, da mesma forma que o senhor, eu lamento muito e reitero que esta casa, todos os vereadores foram devidamente convidados. E, dessa forma, eu só tenho a agradecer às autoridades municipais e às autoridades estaduais que estão aqui.